Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Nós queremos agradecer a você que abre a sua casa nessa hora e nos acompanha via internet. Nós estamos com o nosso templo fechado, mas a Igreja do Senhor não para, amém? As portas do inferno não prevalecem contra a Igreja do Senhor. Nós temos vivido dias difíceis? Temos. Mas quem nunca viveu dias difíceis? Quem ao longo da história nunca passou por momentos complicados e difíceis, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia sobre as nossas vidas. Ele é fiel, Ele nunca nos abandona, e a palavra do Senhor, ela nos garante que grandes coisas o Senhor tem feito. Isso que fala no Salmo 126, a partir do versículo 1, quando diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E no versículo 4 desse salmo diz: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos rios no deserto. Então, meus irmãos, essa palavra nos garante que grandes coisas o Senhor tem feito. Nesses dias o Senhor tem feito grandes coisas, nós só devemos adorá-lo, engrandecê-lo, porque Ele é digno, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso. Então o nosso coração nessa hora tem que se derramar diante dEle. Então eu convido você que está aí na sua casa a começar a derramar o seu coração, declarar que Ele é santo, que Ele é digno da sua adoração e que grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Por isso nós estamos alegres, amém? Senhor Jesus, eu quero apresentar essa igreja reunida nos lares nesse dia. E eu quero declarar, Senhor, a Tua bondade, a Tua grandeza, a Tua fidelidade, o Teu amor que se renova sobre nós todos os dias. Senhor, e nessa hora nós queremos derramar o nosso coração em adoração ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito. O Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor é digno da nossa adoração. Por isso nós derramamos o nosso coração e declaramos: Senhor, recebe o nosso sacrifício de louvor nesse dia, no nome poderoso de Jesus. Que aqueles que estão agora clamando por um milagre, que o Senhor venha respondê-los enquanto adoram ao Senhor, em nome de Jesus, que você possa levantar um altar de adoração aí na sua casa. Arraste o sofá para o lado e comece a adorar o Senhor, comece a dar pulos de alegria diante dele, porque Ele é digno. Aleluia, amém. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Comece a dizer isso a Ele. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e começar a dizer: Deus, só Tu és santo, só Tu és digno. Deus, eu quero engrandecer o Seu nome, porque não existe outro Deus como Tu. Grandes coisas o Senhor tem feito, Deus, e por isso nós estamos alegres. Nós confiamos na Sua fidelidade, na Sua bondade, no Seu amor. Comece a dizer isso a Ele. Abra o seu coração, solte a sua voz e diga isso a Ele. Diga: só pra te adorar e fazer seu nome grande, um nome sobre todo nome, e te dar o louvor que é devido. Eu estou aqui, Deus, estamos nós aqui, só para te adorar, Senhor, só para te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos
Só tu és santo, só tu és santo. Adoramos o teu nome e nos rendemos aos teus pés. Nós consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre nós. vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Vem como fogo, vem como fogo. que desce como fogo, Vem, vem, vem. vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito Santo, Espírito, Espírito, nós te desejamos, que desce como fogo, desce sobre nós, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Doce Espírito que desce como fogo, oh vem, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia, Espírito Santo, enche-nos com teu Espírito. Aleluia. Aleluia. Queremos mais de Ti, Senhor, nesse tempo. Queremos desfrutar, Senhor Jesus, experimentar ainda mais desse impressionante amor que o Senhor tem por nós. Oh, aleluia. Adore, seja livre para adorar. O nosso Deus não mudou, Ele não perdeu o controle das coisas. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Oh, impressionante amor de Deus. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. É verdade. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. É, oh, maravilhoso Jesus. Obrigada, Senhor.
impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra mim. Diga isso! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh Deus! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Adore a Ele dizendo que, apesar da adversidade, no meio da luta, no meio do deserto, Ele abre um caminho. Esse é o nosso Deus. Queremos te adorar, Jesus, porque não há outro Deus além de ti. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os corações. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu
Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando duro e lágrimas, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando história, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Caminho no deserto, sei que tu estás bem perto, sei que tu estás bem perto. Sei que tu estás aqui, sei que tu estás aqui. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Esse é
Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você está aqui com a gente. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 e 9 da segunda carta aos Coríntios, ele está tentando ensinar aquele povo a ser um povo generoso. E é interessante que ele não faz nenhuma pressão, ele não diz que é obrigação deles, e também ele não conta histórias sentimentais para emocioná-los. Ele simplesmente diz em 2 Coríntios 8:9: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Paulo leva o evangelho ao nível das nossas finanças, do nosso dinheiro, das nossas riquezas. Ele não está dizendo, que vocês têm obrigação de fazer algo, não, mas então ele está dizendo: pense no que Jesus fez naquela cruz, pense em como nós fomos abençoados pelo Deus que nos entregou toda a sua riqueza. A generosidade, segundo todo o entendimento bíblico, não é uma questão de obrigação, mas ela é uma transformação do nosso coração. Ela é um fator decisivo da nossa conversão. É o mesmo processo que acontece com um cônjuge que era infiel e agora se tornou fiel, com um ladrão que agora se torna um homem honesto. O apóstolo Paulo está nos ensinando a nos aprofundarmos no conhecimento de quem Cristo é e no seu evangelho, e o nosso coração saberá que Deus, Ele não tem uma preocupação com o nosso dinheiro, mas tem uma preocupação em como nós nos relacionamos com Ele. Uma vez eu falei com os jovens, há muitos anos atrás, qual era a diferença entre Cristo e o Batman, da justiça de Cristo e da justiça do Batman. Eu falei: o Batman, ele ameaça, ele gera medo, ele faz você buscar autossegurança e autopreservação. O Batman oprime pelo terror, e ele consegue o que ele quer. Jesus Cristo não. Jesus Cristo é aquele que quer gerar liberdade, oportunidade, generosidade e sentimento de desapego. Esse é o nosso Deus. Ele é diferente de tudo aquilo que nós imaginamos. Ele é um Deus que não nos obriga, mas nos convida. E a fé no Evangelho muda a forma como nós vemos o mundo, inclusive o nosso dinheiro. Deus quer que o Evangelho aumente a transformação do nosso coração. Deixe o Evangelho argumentar com você, deixe o Evangelho mudar você, deixe ele ir mais fundo no seu coração, até que suas vontades, suas atitudes e suas emoções sejam parecidas com Jesus Cristo. Nós queremos uma igreja generosa, não porque quer receber algo de Deus, mas porque sabe que melhor é dar, sabe que um coração generoso é parecido com o de Jesus. Assim como Paulo fez com aquela igreja, nós desejamos que você seja essa igreja, que deixe o Evangelho tornar você uma pessoa generosa. E nessa hora nós te convidamos a entregar ao Senhor uma adoração através dos seus bens. Aleluia. Muito bem.
Oh, meus irmãos, um dos atributos extraordinários de Deus é a sua onipresença, né? Deus está em todos os lugares. Mas que falta faz a sua presença aqui nesse lugar? Uma coisa é a presença das pessoas em nossas vidas. E hoje nós entendemos como igreja a estarmos com o nosso prédio fechado pelo menos por um tempo, e discernirmos melhor como será a situação no futuro. E eu aprendi que não sou eu que sou a igreja, somos nós. Então, a coisa boa é a gente estar junto, né? A gente não é a igreja, mas a gente precisa ter uma comunidade para frequentar. E hoje é isso que você tem aqui. Uma comunidade que você está frequentando através da sua casa, através do seu smartphone. E a igreja, ela é insubstituível. Não tem como a gente substituí-la. Pode ter, é claro, exceções, né? Não existe esse negócio de igreja virtual. O culto sempre vai ser presencial. Não existe cristianismo, né, virtual. No máximo, impedimento temporário. Mas a gente deseja que você esteja conosco, esteja perto nesse tempo. E eu quero compartilhar algo com o seu coração hoje. Está lá em João capítulo 5. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a máquina e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Deus colocou essa palavra no meu coração e o título que eu dei para ela foi: o Deus que caminha no meio do sofrimento. Jesus aqui está indo para um lugar, e ele, quando vai a um lugar, ele muda alguma coisa. Não tem lugar que Jesus visite que ele não faça uma mudança, uma diferença, que ele comece algo ou não termine algo. E onde Jesus está aqui agora? Eu queria que você imaginasse agora um hospital. Um hospital completamente lotado de pacientes. Um hospital completamente lotado de pessoas. Superlotado. Com poucos enfermeiros, com poucos médicos. Eu quero que você imagine gente nos corredores, em macas. Eu quero que você imagine doentes para todo lado. Gemidos de pessoas nos corredores. Pessoas enfaixadas. Consegue imaginar? Então, isso é Betesda. Esse é o poço dos necessitados. E é aqui onde Jesus está. Ele poderia estar em qualquer lugar de Jerusalém. Ele poderia estar na casa de um figurão, de um famoso. Ele poderia estar dando aula
em algum templo, ele poderia estar fazendo alguma grande reunião, mas onde ele está? Ele está na casa da dor, ele está no poço dos esquecidos. Ele poderia estar na estrada do sucesso, da fama, mas onde ele está? Ele está na estrada da doença, ele está no caminho dos necessitados. Ele está num poço, Betesda, mas poderia ser em qualquer outro lugar que houvesse uma pessoa sofrendo, inclusive onde você está agora. E esta história, ela já impressiona, apenas por Jesus já está nesse lugar. Essa história já impressiona apenas por Jesus já está nesse poço. Existem muitos outros lugares melhores, mais higiênicos, mas Jesus escolheu estar ali. Ele é Deus, ele não tinha que estar ali. Qualquer pessoa sabe disso. Mas ele é amor. Amor é seu nome. Ele é Deus que está no meio do sofrimento. Ele é Deus que está no meio da angústia. E você precisa entender que é um tempo de festa. Tudo indica que é a festa da Páscoa. Milhares de pessoas estão indo ao templo para encontrar Deus. E elas pouco sabem ou nada sabem, mal sabem que Deus está caminhando entre os doentes, entre os que sofrem. E a gente precisa entender o que Jesus veio fazer aqui. Betesda é um jogo de palavras que significa casa da graça, casa da misericórdia, casa do derramamento. A verdade é que existia uma fonte debaixo das águas daquele poço que de vez em quando faziam borbulhar. E Betesda virou uma combinação entre uma superstição grega e a religião judaica. Ali estava uma multidão de pessoas esperando um anjo descer naquele lugar para agitar as águas, e então quem entrasse primeiro seria curado. E é interessante isso porque o nome do lugar é Casa da Graça, é Casa da Misericórdia. E a Bíblia diz aqui no versículo 4 que somente o primeiro que entrasse. E eu fico pensando, como é que pode ser uma casa da graça, se apenas aquele que está em melhores condições chegaria primeiro? Qual a chance teria de um doente, muito doente, chegar primeiro? Onde está a graça, se os menos favorecidos nunca chegariam a tempo? E Jesus está exatamente naquele lugar, mudando isso. A Bíblia fala que o homem estava ali há 38 anos, não é à toa, ele era paralítico. E Jesus o viu deitado naquele lugar, e soube que ele estava todo aquele tempo. Eu queria que você prestasse atenção a partir de agora. Olha como Jesus é. Jesus viu e soube. Ah, meus irmãos, você que está me ouvindo aí, jamais saberemos o tempo e o tamanho do sofrimento se nós não pararmos para ver as pessoas, para ouvi-las, para saber o que está perguntando. Nós temos que ver, parar e perguntar. Sem isso, nós nunca saberemos o sofrimento. Apesar de Jesus Cristo ser Deus, Ele está nos ensinando que se nós queremos saber o tamanho do sofrimento de alguém, a gente tem que parar, perguntar, para saber. E Jesus perguntou a esse homem: você quer ser curado? Isso é muito interessante porque, para quem está aí há quase 4 décadas doente, parece uma pergunta sem sentido. Mas se você olhar no texto, o paralítico ele não responde, ele reclama. O paralítico ele não responde à pergunta de Jesus, ele justifica a culpa da sua situação. Ele diz que ninguém leva ele ao poço na hora que precisa. O paralítico culpa os outros. Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. E quando estou tentando chegar, não consigo. Mas a pergunta de Jesus era para saber o que o homem pensava sobre tudo aquilo. Sua resposta revela o que ele acredita. E olha no que esse homem acredita. Ele acredita que alguém um dia o ajudaria a entrar em águas sobrenaturais. Que alguém um dia o ajudaria a ser curado. Ele acredita que Deus
Ajuda a quem ajuda a si mesmo, porque ele diz que por mais que ele se esforce, ainda não consegue. Na verdade, esse homem, ele está numa busca absurda por uma cura. E ele acha que pelo esforço dele, Deus iria abençoá-lo. Uma das características do capítulo 5 de João, é João expondo a religião judaica. É João expondo tudo que os fariseus acreditavam e por que eles perseguiam Jesus. Mas olha o que existe de religião nesse homem. Eu encontrei muita religião nesse homem que está há 38 anos doente. Ele tem muita religião dentro do coração dele, porque ele acredita numa tradição sem poder. Ele acredita numa liturgia onde Deus nunca está. Ele acredita que existe somente um lugar para ser curado. Ele acredita que somente existe uma hora para ser curado. Você está me entendendo? Ele é um homem que ele conhecia a reputação do tanque, ele conhecia o ritual, ele conhecia a superstição, ele conhecia todas as questões que estavam ali envolvidas, mas ele não conhecia Jesus. Ele se prendeu ao tempo e o lugar, e por isso ele nunca imaginou quem estava ao lado dele, ou o que Jesus poderia fazer para ele. Esse homem, ele acredita que a bênção só vai estar em um lugar. Esse homem, ele acredita que somente em um determinado momento alguém pode receber uma cura de Deus. Esse homem, ele acreditava em um lugar e não em uma pessoa. Esse homem, ele acreditava em uma superstição e não em Deus. Ele se prendeu a rituais vazios. E eu pergunto, no que você acredita? No que você acredita? Acredita que Deus está do seu lado agora? Nessa cama, nesse sofá, nesse hospital, nessa sala de estar? Você acredita que Deus está do seu lado? Você acredita que Deus está caminhando agora ao lado da igreja dele? Você acredita que Ele está no meio do sofrimento e da dor? Você acredita que Jesus Cristo, Ele pode estar olhando para você nos seus olhos agora, enquanto você está reclamando de tantas coisas, enquanto você está dizendo que muitas coisas você não pode? Você é igual a esse homem que limita tempo e lugar para Deus fazer alguma coisa? Eu te pergunto, você acredita? Você acredita que Jesus está andando no meio agora dos que tanto sofrem? Betesda é o nosso socorrão, são os nossos hospitais. Betesda agora são as nossas UPAs completamente lotadas. Betesda agora são as casas com tanta gente doente. E não foi o homem que viu Jesus, foi Jesus que viu este homem. Mas agora minha pergunta é: você acredita nisso? Que Deus não precisa de um lugar para abençoar alguém, que Deus não precisa de um momento para abençoar alguém, agora mesmo Ele pode te visitar como visitou esse homem? Ou você está esperando alguém fazer alguma coisa por você? Alguém declarar alguma coisa sobre você? Deixa eu te falar, Jesus Cristo está ao seu lado agora. E a Bíblia diz que Jesus Cristo disse: levanta-se, pega a sua maca e ande. E ele foi curado. É interessante que, apesar desse homem estar com uma visão completamente deturpada da ação de Deus, apesar dele estar com um pensamento equivocado, Jesus não explica nada para ele. Ele não corrige a sua teologia, ele não diz que ele é religioso, e nem ele pergunta se ele aprendeu alguma coisa com 38 anos com aquela doença. Jesus não explica nada nesse texto. E aí uma coisa a gente precisa aprender: pessoas necessitadas não precisam de mais ensino, precisam de solução.
Pessoas sem esperança não precisam de teologia, precisam de compaixão. E é isso que Jesus Cristo está dando a esse homem. Jesus deu àquele homem o que ele precisava naquela hora, naquele momento. Ele deu graça para ser curado, favor imerecido, milagre sem condição, sem hora, visitação de Deus sem lugar marcado. E imagine essa cena, alguém que ficou 38 anos com suas pernas atrofiadas sem andar. Imagine agora a alegria, imagine a festa, imagine um milagre, imaginem agora aquela cena desse homem sendo curado. Então a festa deveria começar, então agora era hora de celebrar. 38 anos e esse homem agora está completamente curado. Mas João, sabendo que nem tudo é assim, ele diz assim: e isso aconteceu num sábado. E isso aconteceu num sábado. Era como se João estivesse dizendo assim: por que Jesus teve que fazer exatamente nesse dia? O que isso implica? A lei de Moisés permitia, em certas circunstâncias extraordinárias, o que Jesus fez. Mas o legalismo, a religiosidade não. O sábado, o Shabá, o descanso, ele foi instituído por Deus em Êxodo 20:11, mas para ser um dia de celebração, um dia de descanso, um dia de desfrutar de Deus. Contudo, os fariseus transformaram o sábado num dia difícil, cansativo, tedioso e absolutamente difícil de ser observado. Por quê? Eram mais de 38 regras. E aquilo que era para ser alegria, agora se torna um problema, porque no versículo 10, você acompanha comigo, diz assim: e por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia se curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Sabe, aqui eu não consigo entender, eles estão criticando um homem que 38 anos, paralítico, agora está andando. O milagre do amor, da graça, da misericórdia de Deus está sendo atacada pelo legalismo do homem. Os fariseus, mestres da lei, eles deixam de celebrar a graça de Deus e querem saber porque as leis deles foram desrespeitadas. Os fariseus não enxergam o milagre, eles enxergam apenas o causador do problema e querem censurar. E é isso que a religião faz. A religião, ela é capaz de sufocar a nossa capacidade de ver a ação de Deus. A religião é capaz de colocar no nosso coração valores que não existem para Deus. Eles não viram o milagre, só viram a lei que estava sendo desobedecida. Eles não viram a ação do Espírito Santo, eles só viram uma regra humana que estava sendo quebrada. É por isso que esse homem, que está há 38 anos, ele estava fixado apenas naquele poço. Ele estava fixado apenas naquele momento, naquela hora, porque era tudo que ele tinha, religião pura de homens. Agora vem Jesus e vem acabar com tudo isso. Os fariseus veem aquele homem andando e não se alegram com ele. A religião acaba com a nossa sensibilidade. Aqueles homens eram cheios de conhecimentos, aqueles homens eram cheios de entendimento das próprias Escrituras, mas eles não tinham sabedoria, eles não tinham sensibilidade, eles não tinham amor. Em lugar onde há sofrimento, em lugares onde há dor, onde há angústia, em tempos difíceis, o conhecimento vale pouco. Principalmente quando não se sabe como sanar aquele sofrimento. A palavra de Deus em 1 Coríntios 13:2 diz que ainda que eu tenha todo o conhecimento, se não tiver amor, eu não tenho nada, nada eu serei. Os fariseus, os mestres da lei,
eram homens cheios de conhecimento, mas eles reclamam aqui. Eles estão dizendo assim, mas isso é diferente, não era para ser assim. Não pode ser assim, existe uma forma, um modelo. Nunca esqueça o que eu vou te dizer agora. Os fariseus não entenderam que Deus estava condenando as suas leis, curando no sábado. Os fariseus, eles não entenderam que a lei que eles criaram, o próprio Espírito Santo de Deus, não estava obedecendo, porque Jesus só age pelo Espírito. Jesus somente agia sob direção do Espírito Santo de Deus. Deus estava passando por cima das leis dos homens, mais uma vez. E deixa eu te falar uma coisa. Como pastor, uma das maiores alegrias que eu tenho é a nossa reunião, é a nossa celebração. Como pastor, podemos dizer que é o dia que eu funciono melhor, é o dia que eu estou proclamando a palavra de Deus, conversando com vocês. Eu amo o que Deus faz no meio da nossa celebração, porque é o corpo de Cristo em movimento. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus, Ele não age só em um lugar, só numa hora. Deus não é o Deus que age segundo os nossos momentos. Eu sei que hoje você não está aqui conosco, né? Inclusive, você está tendo um culto diferente. Talvez você está sozinho, talvez você está ouvindo por um fone de ouvido, ou por um celular, talvez você esteja numa televisão, enfim, é diferente. Mas deixa eu te dizer, não significa que o diferente é errado, significa que o diferente não é o comum. O comum é nós estarmos aqui, o comum é nós nos abraçarmos, o comum é nós expressarmos o nosso amor, o comum é nós olharmos um dos olhos do outro e dizer como é que você está precisando de alguma coisa. O comum é a gente estar junto. Deus age quando nós estamos reunidos, mas existe o extraordinário, existe o incomum, existe a quebra da normalidade. Esse homem, ele não estava num culto, ele não estava numa conferência, ele nem estava procurando Jesus, simplesmente Jesus o encontrou. E os fariseus não entenderam que Deus estava condenando aquele ritual sem vida que eles criaram. Deus estava novamente trazendo as coisas para o lugar. Aquele poço que era para ser o poço da graça, era o poço da tristeza, mas agora Jesus está lá. Onde Jesus chega, Ele acaba algo e começa algo. Ele ressignifica aquele lugar. Os fariseus, eles não se alegravam com milagre. Eles apenas querem saber se suas regras religiosas estão sendo respeitadas ou não. O povo de Deus, ele não se move por regras. O povo de Deus não se move nem por dias, nem por momentos. Nós nos movemos pelo Espírito. Deus, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, inclusive ao seu lado agora. Talvez você esteja com essa doença que não permite você estar perto das pessoas. Talvez você está sozinho, ou talvez você querendo estar na presença das pessoas, os médicos, os enfermeiros, as condições que nós temos hoje não lhe proporcionam isso. Mas deixa eu te dizer, se essa mensagem chegou até você, eu quero te dizer que Deus está do seu lado agora. Jesus está aí. Se você só precisa abrir seu coração, desligar a religião que existe dentro de você. Talvez você acabou de falar mal de Deus, acabou de dizer que não acredita nele, você está cansado, você está sofrendo há muito tempo, mas deixa eu te dizer, Deus não respeita a sua religião, Ele entra na sua vida. Ele está aí. E eu quero que você enxergue isso. Eles não enxergavam a cura, os fariseus não enxergavam a cura desse homem, porque eles criaram um código de como Deus teria que fazer as coisas. Eles só enxergavam o que Jesus fez no dia que não podia, no lugar que não podia e na hora que não era programada.
Mas esse não é nosso Deus. Jesus faz o que quer, na hora que quer. Ele é indomável. E Ele pode estar fazendo algo agora mesmo. Eu fiquei pensando o seguinte: como é que esses homens eram tão insensíveis? Eles chegam para um homem que está há 38 anos andando, e o cara coloca a maca, né, para você entender melhor, seria uma esteirinha no ombro dele, e eles, em vez de se espantarem com a cura, eles se espantam do cara estar desobedecendo uma regra. Seria mais ou menos assim: imagine o seu vizinho tetraplégico há 38 anos, aí ele recebe uma cura sobrenatural de Jesus, aí ele bate na tua porta, domingo, 5 horas da manhã, ele está todo pronto para correr, tênis Nike, meia Nike, né? Calção, camisa, ele está empolgadaço. Então você abre a porta e diz assim: que isso, vizinho? São 5 da manhã, como é que você pode me acordar agora? Ele disse: cara, eu vou correr. Ele disse: não, pai, tu não tem juízo não, bicho, hoje é dia de eu ficar dormindo, se liga. Aí você bate a porta. É mais ou menos essa loucura que os fariseus estão fazendo. Você não consegue ver o milagre, você só consegue ver o inconveniente. Você não consegue ver o Deus que faz do jeito que Ele quer. Esses são os fariseus. Qual seria a sua reação diante do seu vizinho? Você fecharia a porta dele e dizia assim: vai voltar para a tua cama? Ou você celebraria com ele e estaria correndo com ele com pijama? Porque a gente precisa aprender a se alegrar com aquilo que Deus está fazendo em lugares que não estão programados. Nós precisamos ser o povo, a igreja precisa voltar a ter sensibilidade. Sensibilidade de enxergar o sofrimento do outro, sensibilidade de enxergar a alegria do outro, sensibilidade de parar, perguntar, entender, sensibilidade para saber a dimensão, mensurar o tamanho da dor das pessoas hoje. Nunca tivemos um tempo onde tantas perguntas existem e tão poucas respostas são nos dadas. Mas deixa eu te falar, esse não é o tempo de conhecimento. Esse é o tempo do amor. Esse é o tempo da graça, da misericórdia. Esse é o tempo da vocação de ser gente. Esse é o tempo de aprender a ver o que o outro precisa. Esse é o tempo de se alegrar com as pequenas conquistas. Eu aprendi que Lúcifer, quando pecou no céu, ele não perdeu o conhecimento, ele perdeu a sensibilidade. Ele sabe quem Deus é, ele sabe quem Jesus é, mas ele perdeu a sensibilidade. E a gente precisa ser igreja sensível nesse tempo. Se eu fosse você agora, eu dava pausa nessa mensagem e ligava para alguém, abençoava alguém, orasse por alguém, abençoasse alguém com uma frase no WhatsApp, com um texto de e-mail, com uma ligação de vídeo que a gente pode fazer hoje com muita facilidade. Se eu fosse você hoje, não seria como muitos fariseus, não faça como eles, que não se alegram com o que Deus está fazendo, que não lembram de pessoas, só lembram de regras e de liturgias. Pare, mande uma mensagem para alguém, diga que ama, diga que se importa, diga que está orando por ela, diga que Jesus está do lado dela, e que não importa o que ela falou, o que ela pensou, o que ela fez, Ele é o Deus que caminha no meio do sofrimento. E eu acho interessante porque Deus está fazendo isso no sábado. Ele está fazendo isso no sábado porque Ele quer nos ensinar que a forma de Deus agir não é a nossa forma. O tempo de Deus agir não é o nosso tempo. E o homem, respondendo aos fariseus no versículo 11, ele diz assim: por que eu estou carregando essa minha maca? O homem que me curou me disse para eu carregar. E é isso que a gente precisa entender, que aquele que nos cura, aquele que nos liberta, aquele que nos muda,
aquele que acaba com a nossa paralisia, ele manda a gente passar por cima de toda a regra, que é do homem que é religiosa. O versículo 12 é interessante. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O interrogatório continua, né? E o homem que foi curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Como eu aprendi nesses dois textos? E eu queria passar para você o que o Espírito Santo ministrou a eu estudar esses dois textos. Será que podemos entender o que esses dois versículos estão dizendo para nós hoje? Jesus acaba de fazer um milagre e depois ele desaparece. Depois ele não é mais visto, né? O que esse texto falou para mim, me falou em forma de perguntas. Onde estão os que farão milagres e não publicarão ele nas redes sociais? Onde estão os que farão milagres e darão toda a glória a Deus? Onde estão os que Deus pode usar e ainda assim permanecer escondidos? Eu aprendi esses dias que tem pouco milagre hoje, é porque Deus, ele não dá a glória dele para ninguém, não divide a glória dele com ninguém. Tem poucos milagres hoje, porque nesse tempo midiático, tudo o que se faz se mostra, é filmado, tudo o que se faz, para mostrar que é santo, para mostrar que é ungido, para mostrar que pode. Mas aqui está o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Deus, o nome que está acima de todo nome, e ele faz um milagre e desaparece. Por quê? Porque ele quer ensinar a igreja a dar toda a glória a Deus nesse tempo. Ele quer ensinar a igreja a ser um instrumento de cura na sociedade e não chamar a atenção para si mesmo, mas para ele. Onde estão os ungidos de Deus, que vão impor a mão sobre os doentes, eles serão curados, e ninguém vai saber quem os curou, e a glória vai ser só de Jesus. Talvez seja por isso que tenha poucos milagres hoje, porque tem pouca gente morta para dar toda a glória a Jesus. Onde estão aqueles parecidos com Jesus Cristo de Nazaré? Então, depois disso tudo, passado o momento do sofrimento no poço, da alegria da cura e da insensibilidade da religião, Jesus ensina aquele homem algo. Olha que interessante. Mais tarde Jesus o encontrou no versículo 14. Encontrou ele no templo e lhe disse: olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. A interpretação do texto, a hermenêutica do texto, nos leva a entender que Jesus, de certa forma, estava procurando esse homem. Havia algo que Jesus precisava lembrá-lo. Jesus, ele não veio cobrar nada pelo bem que fez. Jesus não veio dizer para aquele homem: olha, você está me devendo, viu? Jesus, ele veio ensinar algo para aquele homem. Lembra que eu falei que na hora da dor não se ensina, na hora da dor se resolve? Pois é, passou a dor, o homem está curado, e Jesus agora quer ensiná-lo. Em todo esse texto, Jesus só fala 3 vezes. Ele fala: você quer ser curado? Ele fala: pegue a sua maca e ande. E ele diz: você que está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E quando eu estava lendo esse texto, eu me perguntei: o que pode ser pior do que 38 anos sem andar? A interpretação desse texto dá a entender que esse homem cometeu algum pecado que levou a esta condição. Mas pelo ensino bíblico, sabemos que nem todo sofrimento é por causa do pecado, e o próprio João,
em seu evangelho, lá no capítulo 9, no versículo 2 e 3, explica isso. Jesus mesmo explica isso. Nem todo sofrimento é por causa do pecado, mas sem dúvida, todo pecado vai gerar sofrimento. O homem, ele não está na situação que estava, ele não está mais no poço, ele está curado, mas Jesus o relembra, que muitos após serem abençoados por Deus, no leito de morte, no leito da doença, no leito da dor, do sofrimento, da angústia, esquecem os votos feitos ao Deus que o curou. Tem muita gente que nesse momento crê em Deus, acredita em Deus, precisa de um milagre de Deus, e acredite, Jesus nessa hora não vai te ensinar nada, Ele quer te curar, Ele quer te abençoar, mas muitos após esse momento, depois que estão curados, que estão felizes, estão vivendo outro momento, esquece dos votos e das promessas que fizeram a Deus, esquecem do que Deus fez a eles, são cheios de fé no leito, na maca, e são homens completamente esquecidos das misericórdias de Deus quando estão bons. São pessoas que acreditam e falam de Deus o tempo todo na angústia, mas esquecem de Deus quando estão sarados. Meados de 2020, início da pandemia, nós pastores estavam bem sem entender o que estava acontecendo mais ainda. E então a pandemia começou, março, abril, maio, julho foi aquele mês terrível, principalmente aqui em nossa cidade. E todos nós achávamos, orávamos, pensando que 2021 aconteceria um avivamento. As pessoas, quando puderem, voltarão correndo para a igreja, voltarão correndo para estar aos pés de Jesus, vão ter diversas experiências com Ele, e em parte a gente estava certo. Muita gente ouviu a voz de Deus nesse período de doença como nunca ouviu em tempo algum. Muita gente conheceu Deus nesse tempo de sofrimento como nunca conheceu em tempo algum. Eu costumo dizer que foram 2 anos que valeu por 20 anos para muitas pessoas que só viviam numa religiosidade morta. Mas depois que foram curadas, depois que passaram pelo vale da sombra da morte, esqueceram do bom pastor. Avivamento não acontece porque buscamos Deus quando precisamos. Avivamento acontece quando buscamos Deus o tempo inteiro. Avivamento acontece não é porque desejamos o Cristo que nos cura, mas porque desejamos o Cristo. Nada era mais importante do que aquele homem, para aquele homem, do que aquela cura. 38 anos sem andar, 38 anos deitado, esperando um milagre de um poço, uma superstição. Mas ele foi curado. E Jesus chega para ele e diz assim: amigo, eu só quero te lembrar uma coisa. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E você sabe por que eu estou dando ênfase a esse versículo? Porque no 15, o homem foi contar aos judeus que fora Jesus que fora curado. Eu não posso julgar, claro, por esse versículo, mas não me parece uma forma profunda de adorar o Deus que te curou. Parece que esse homem gostou da cura, mas não gostou do ensino. Parece que ele gostou do milagre, mas não quis o estilo de vida do Cristo. Ele quer que Deus faça o que Ele quer, mas ele não quer fazer o que Deus quer. Ele quer que Deus o abençoe, acabando com a doença dele,
Mas ele não quer glorificar a Deus mudando a sua vida e agindo segundo a sua palavra. É estranho isso. Parece que ele não gostou de Jesus ter encontrado ele pela segunda vez. Ele foi surpreendido na primeira, mas ele agora recebeu um comunicado, um ensino na segunda vez. E é estranho que esse homem, após ouvir Jesus, ele foi procurar os fariseus. Ele não quis um relacionamento íntimo com seu benfeitor. E eu tenho aprendido nesse tempo, meus irmãos, prestem atenção, eu tenho aprendido que em tempos de doença, precisamos da cura, mas a restauração da saúde é acompanhada de alguns perigos, conforme eu posso ver nesse texto. Agora aquele homem pode ir para onde desejar, fazer o que quer, e quão bom seria que todos esses que são curados, e agora podem viver uma cura extraordinária do Senhor, que foram restaurados do seu leito de doença, lembrasse do que Jesus está falando e colocasse uma frase na sua cabeça: não devo pecar para que algo pior não aconteça comigo. Não devo pecar para que algo pior não aconteça comigo. Pior do que estar doente do corpo é estar doente da alma. Eu fico me perguntando até quando os homens irão cair na cilada do pecado. O pecado é uma baita de uma fraude. Ele promete prazer, mas paga com sofrimento e dor. Charles Ederman, ele disse o seguinte: a triste verdade é que por mais que o pecado faça alguém sofrer, ninguém por isso o detesta. Entretanto, não deixa de sentir as agonias das suas consequências. Jesus, Ele é o que cura até hoje, e está curando agora. Ele está fazendo o que a medicina não pode fazer. Eu sou um homem muito racional, eu tomo todos os remédios que você pensar, faço os protocolos que for necessários. Eu acredito que Deus iluminou a ciência, eu acredito que nós vivemos hoje tudo aquilo que já saiu do conhecimento do Filho. Mas eu acredito que existem momentos que só um milagre pode fazer. Mas o maior milagre, meus irmãos, não é estar bem só do corpo, é você estar com a sua alma descansada no Deus verdadeiro. Esse é um tempo de você lembrar daquilo que esqueceu. Esse é um tempo das orações dos seus pais, dos seus avós serem respondidas. Esse é o tempo da oração da sua esposa ser respondida, do seu marido. Esse é um tempo de velhos versículos fazerem sentido na sua vida. Esse é o tempo de um recomeço, de um relacionamento com Deus. Esse homem não quis. Esse homem não quis. Porque ele estava interessado no Deus que cura e não no Deus verdadeiro. E eu quero te convidar nesta hora a lembrar de tudo aquilo que o Espírito Santo já falou ao seu coração. Muitos podem se perguntar nesse momento: como é que eu posso acreditar mais em Deus em momentos como esse? Como é que eu posso acreditar em Deus em momentos de tanta tristeza? Como é que eu posso acreditar em Deus em momentos que eu nem consigo falar com a falta de ar? Essa pergunta tem que ser respondida com outra pergunta. Como é que você pode acreditar num Deus num tempo como esse? Eu te pergunto, você o conhece? Porque se você criou o seu Deus, se você criou a forma como você quer viver, deitado num poço, esperando alguma coisa acontecer, alguém te ajudar, dentro de uma religião fechada, de um legalismo humano, realmente você tem que estar com raiva com Deus, porque Ele demorou 38 anos para chegar na vida daquela pessoa. Mas se você acredita em Jesus, que Ele não se prende a horário e lugar e a modo, você vai descobrir que o seu Deus e o meu, o Deus da Bíblia, é o Deus que está caminhando agora no meio do sofrimento. É o Deus presente, é o Deus com a gente, é o Deus do nosso lado. É o Deus que aniquila a religião, porque a religião pode tornar o que é difícil possível.
A religião pode tornar o que é difícil possível. Esperar 38 anos para ser curado em um lugar é algo dificílimo, mas foi possível. Aquele homem acreditava nisso. Mas a religião nunca vai tornar o impossível fácil. Levanta, anda, pega o teu leito e vá para a tua casa, mesmo que seja no dia que os homens digam que Deus não opera mais, mesmo que seja no dia que os homens digam que não pode Deus fazer nada. A religião torna o difícil possível, mas a graça de Deus torna o impossível fácil. Religião, muito trabalho, pouco resultado. Graça de Deus, trabalho algum. Crer somente em Jesus Cristo, aquele que morreu naquela cruz, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, e como um homem agora está sentado à destra de Deus intercedendo por nós, que mandou o seu Espírito, o Espírito que consola, o Espírito que cura, o Espírito que traz paz. A religião é muito trabalho e sem resultado, mas a graça é trabalho algum com resultados incríveis. Aquele homem falou: enquanto eu tentava entrar, não dava, não conseguia chegar lá. É a inadequação do homem resolver os seus problemas. Podemos tentar todas as maneiras, podemos usar todas as nossas forças, mas só Jesus faz milagre. E acredite, por mais racional que você seja, por mais científico que você seja, você precisa aprender a ter fé agora. Esse é um tempo onde as portas da fé estão abertas nas casas. Eu mesmo agora preciso ter fé em Deus, fé na Bíblia, fé no meu Jesus, como eu preciso ter fé que você está me ouvindo do outro lado dessa câmera. Esse é um tempo de fé. Você não precisa ir até Jesus. Ele foi ao paralítico e ele está indo até você agora. Ao paralítico ele disse: levanta-se, pega a tua maca e anda. O que ele vai falar para você, aonde você estiver agora? O que ele vai falar para você agora, nesse momento de dor? O que ele está falando para você agora, nesse momento de necessidade? E essa é a minha oração. A minha oração é que você ouça a voz de Jesus. A gente não está no templo, no prédio, na celebração, mas a gente está com Deus. E Ele é o Deus que não age segundo os nossos pensamentos, segundo a nossa forma de ver o mundo. Eu sei que a igreja é o lugar onde nós dividimos as tristezas e compartilhamos, multiplicamos as alegrias. Mas você é a igreja onde você está agora. Se você estiver com alguém e puder orar com ela, e puder ligar na terra a ação de Deus nesse tempo, como nós precisamos. A dor, o sofrimento está ruindo os pilares da razão, da hipocrisia, da indiferença. O sofrimento está quebrando o que sustenta o mundo de muita gente. E isso é bom, porque ele está abrindo porta para a fé que age em qualquer tempo. Você precisa ser um homem ou uma mulher de fé hoje, se quiser viver. Não basta ter conhecimento. Conhecimento não vai resolver nesse tempo. O seu diploma, o seu PhD, tudo que você conquistou, nada disso resolve. Você precisa agora de uma experiência sobrenatural. Você precisa ter uma experiência com Deus nesse momento. Você precisa ter uma experiência metafísica, além da física que você conhece. É isso que você precisa. E Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Fecha teus olhos, vamos orar.
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu oro agora. Visita o teu povo, visita meus irmãos, visita a minha família, visita aqueles que precisam de ti agora. Ande perto deles agora, caminhe perto deles agora. Espírito Santo de Deus, nós te honramos. Nós precisamos de ti para que o Senhor revele Jesus Cristo para a nossa cidade, para as nossas vidas. E que a gente tenha uma experiência além da razão, da explicação hoje. Eu oro para que o Senhor haja sobre a nossa cidade. Eu sei que não é pedir muito que o Senhor mude a situação da nossa cidade. Cura os enfermos. Coloca a tua mão. Mas também eu sei que o Senhor quer mais do que a cura física. O Senhor quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados, dos nossos erros, do nosso egoísmo, do nosso coração mesquinho, da nossa vida voltada somente para nós mesmos. Espírito Santo de Deus, leva-nos a ser parecidos com Jesus. Se o meu povo orar, se humilhar, se buscar os meus caminhos, então lá do céu ouvirei, sararei a sua terra. Nós queremos ter a bênção do Senhor sobre nós. Nós nunca desejamos tanto voltar a um tempo onde a gente possa sair sem se preocupar, ligar o noticiário sem ouvir sempre a mesma notícia. Como precisamos, Senhor, lutar novas lutas nesse tempo. Tua palavra diz que existe um tempo para todas as coisas, que esse seja o tempo do arrependimento, para vir o tempo novo que o Senhor quer para nós. Eu oro, Senhor, muda a nossa história, muda a nossa história, nos revela o Jesus Cristo que caminha no meio do sofrimento, no nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre sua vida. Abrace quem você puder abraçar, ligue para quem você puder ligar, ore para todas as pessoas, seja sensível, que o Espírito Santo te ajude a viver esse tempo. Deus te abençoe.